Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o Paulo de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Bem-vindos ao episódio 5 da quarta temporada do Segundo Poste. Hoje aqui comigo Pedro Guarda, Samit, Rita Silva Vieira. O nosso Diogo Maia continua de férias, como o Samit avisou na semana passada, que o Maia não estará nestes dois episódios, mas estamos cá aos quatro e estamos os quatro para temas muito quentes e, meus caros, antes de ir a vocês, queria deixar um agradecimento por nos últimos 4 episódios o pessoal que nos ouve e que nos vê ter participado ativamente, não só mandarem mensagens, quer individualmente, quer para o Segundo Poste com feedback, como principalmente, e este é o destaque, no chat do YouTube, vocês têm comentado. Deixar-vos aqui a ressalva, subscrevam, não se esqueçam de o fazer também, para quem o quiser fazer, e obrigado a todos pelos comentários, maioritariamente positivos, e também a darem feedback e a participarem nos temas. Por falar em participação de temas, e deixando depois disto a bola para vocês, os três, o comentário do Johnny 9693 sobre o Sporting e sobre o Porto. O Johnny é portista, vou ler aqui uns trechos rápidos. O Johnny diz que acha que é unânime que o Sporting é a equipa melhor trabalhada, com os sistemas mais automatizados pelos jogadores, uma equipa de autor, e diz que enquanto portista acha que o Porto estava a um avançado de ser uma equipa de disputar o título até ao fim. E depois até pôs entre parênteses: olho para ti, Samu, o Samu Orondion, reforço do Porto. Pronto, e depois falou sobre os jogos do Porto e do Sporting na semana passada e da questão dos expected goals que nós referimos aqui nas semanas anteriores, na comparação do Sporting e do Porto, que a falta de eficácia do Porto rivalizava com o acerto do Sporting, e que achava que isso podia ser um dos fatores decisivos para o Clássico. E entrando no Clássico, Samit, Rita e Guarda, Samit, vou já a ti. Foi só por aqui a falta de eficácia, ou seja, a eficácia de uma equipa ou de outra, ou de facto houve uma equipa que foi bastante superior à outra? Não, acho que houve de facto uma equipa melhor do que a outra. Acho que foi um clássico que mostrou que o Sporting é de facto a melhor equipa neste momento, está mais trabalhada, é mais consistente, está mais confiante também, e tem jogadores que se conhecem muito melhor, estão muito mais integrados nas dinâmicas e nas ideias da equipa, e acho que em relação ao Sporting houve aqui uma novidade, porque a equipa acabou por não ter um momento mau no jogo, não se desconcentrou, também porque esteve muito tempo atrás, atrás no sentido em que esteve muito tempo à procura do golo, e essa acaba por ser assim um bocado a novidade, apesar do Ruben Amorim obviamente ter mandado os seus recados à equipa no final do jogo, mas foi um Sporting adulto, maduro, que é neste momento obviamente a melhor equipa. O Porto está em construção, tem muitos elementos novos, eu até tenho aqui apontado, mas já lá vou, e que teve acima de tudo uma preocupação no momento de defender, o que eu acho que é legítimo, tendo em conta a diferença das duas equipas, tendo em conta que jogou em Alvalade frente ao campeão nacional, mas que acabou por se encolher um bocado ao longo do jogo. Achas que foi curto? Eventualmente. Percebo a ideia de se ter focado mais no momento de defender, mas de facto faltaram algumas soluções com bola. Não acho que tenha só a ver com o ponta de lança, neste caso, com a falta de eficácia à frente, sobretudo em ter bola e fazer com que a bola chegue lá à frente.
Portanto, Certo. acho que não que o Porto quisesse, deixa-me só dizer-te isto, não que o Porto, eu não estou aqui a dizer que o Porto não quisesse ter mais bola, que não quisesse atacar mais e melhor. A verdade é que não foi isso que aconteceu. Portanto, na prática, o Porto montou ali uma teia para impedir que o Sporting saísse. Nos primeiros 5 minutos até deu a ideia que ia pressionar alto, não pressionou. Aliás, nenhuma das equipas acabou por pressionar muito alto, de forma inteligente. Mas sim, depois faltou tudo o resto ao Porto. Sim. Guarda, sei que tens estado atento também ao início da época do Porto e, como o Samit dizia, o Porto foi um Porto mais preocupado em não perder, neste caso em não perder o jogo, portanto em não deixar o Sporting entrar na vantagem do marcador e portanto pergunto-te se, ao contrário do que aconteceu no resto do jogo, aquela entrada do Porto surpreendeu, que parece-me a mim uma entrada forte no início do jogo. Não, o Porto entrou bem. Olha, a semana passada tinha falado que o Sporting acaba sempre por entrar bem e acaba sempre por marcar cedo também. Não aconteceu desta vez. Concordo muito com o Samit quando ele diz que o Porto preocupou-se em defender antes de atacar, apesar da entrada forte. O que acontece aqui é que acho que o Sporting soube maniatar bem ali o Joker, que é o Ivan Raime. Nem apareceu no jogo, acho que teve uma participação, passou um bocado ao lado do jogo, e acho que isso foi uma das correções que o Amorim fez em relação à Supertaça. E depois, quando tens que te preocupar tanto em defender, convém ter centrais de qualidade. Eu já tinha deixado a nota que o Porto não precisava só de um central, precisava de 2. O Otávio, a mim, não é um avançado um defesa com categoria para o Porto. Neste momento, se me vierem falar daqui a 5 anos, eu vou ter que engolir estas palavras, provavelmente, porque admito que ele tem uma margem de progressão boa, razoável, mas neste momento acho que passa ao lado. E o problema é que ele provavelmente é o melhor central do Porto. Portanto, o Neuen Pérez vem para ser titular, para ser o patrão daquela defesa, mas ficava a faltar um. E a abordagem que ele teve à Otamendi no gol do Sporting, muito semelhante, muito má também, não se aprendeu nada, e acho que foi isso que acabou por desequilibrar mais o jogo, para mim, porque a partir desse gol o Sporting subiu muito na confiança que tinha, subiu muito no terreno, foi para cima do Porto. O 2-0 acaba por ser natural, mas é a diferença de uma equipa que está em construção para uma equipa trabalhada, uma equipa de autor, tal como o nosso Johnny. ouvinte exatamente disse. Portanto, o Sporting conhece tudo, jogam de olhos fechados, e o Porto ainda não, e depois com esses erros matam-te. Em Alvalade, neste momento, não podes falhar assim, não podes meter o pé em falso daquela maneira. Eu acho que aí foi a morte do artista para o Sporting. A vitória é justa. Foi a morte do artista para o Porto. A vitória é justa para o Sporting. Eu pareceu-me, Rita, que aquela entrada do Porto mais controladora, e daí eu achar, e até comentei lá no grupo no início do jogo, que achava que o Porto tinha entrado bem, e surpreendeu-me essa entrada, até mais afirmativa do que o Sporting, na minha opinião. Pareceu-me que depois fumou-se muito rápido, Rita. Por outro lado, e indo ao Sporting, e é isso que eu te queria perguntar, o Sporting não perdeu a paciência, ou seja, até agora tinha marcado sempre cedo, neste jogo não aconteceu, mas carregou pacientemente, diria eu. É o síndrome de uma equipa que está muito habituada a marcar, não é? E que sabe que tem todos os caminhos para fazê-lo e todas as ferramentas para fazer golo. Portanto, nunca houve a sensação de que o Sporting não conseguiria chegar ao golo. Portanto, não havia motivos também para o Sporting perder a paciência. E depois, como diz o Guarda muito bem, estando a ganhar em Alvalade neste momento, ainda é um trunfo maior para o Sporting, que acho que está há 19 jogos seguidos a vencer em Alvalade. Ou sem perder, provavelmente a vencer. E portanto torna-se um campo muito difícil, em que a equipa já sabe muito bem tudo o que está a fazer. Acho que é o resumo deste Sporting. E o Porto depois do gol sofrido, tentou com as armas que tinha. O Vítor Bruno mexeu logo assim que sofreu, não é? Tentou com as armas que tinha tentar de alguma forma fazer o empate, mas já era muito complicado, porque já estás a jogar contra uma equipa que está muito confiante e que soube muito bem gerir o jogo e trazer o jogo depois para si. E portanto torna-se muito natural depois a vitória do Sporting, parece-me.
E, portanto, acho que é um resultado bastante justo. Eu tinha falado num 2-1 a semana passada, acreditava que o Porto ia conseguir, como foi uma entrada forte do Porto, era o que eu esperava. Esperava que essa entrada desse golo, eventualmente. Houve ali alguma ineficácia nessa parte, mas não me surpreende a forma como o Sporting conseguiu gerir muito bem o clássico. Eu também não acho que o Porto tenha tido uma ocasião flagrante de golo, que todas as oportunidades que o Porto teve foram bem resolvidas pela defesa do Sporting ou pelo Kovacevic, que nós já batemos nele aqui, mas neste jogo teve bem. Nós não. E eu também já disse que o Guarda e a Rita concordaram comigo. Sim, mas neste jogo não há nada a apontar. Tudo o que havia para limpar ele limpou, para o lado, para a frente, para onde tivesse que ser, mas a bola não entrou. Também não houve nenhuma oportunidade que onde o Porto fosse flagrante e pronto. Pois, olha, justifica-se perfeitamente a vitória do Sporting. Deixa-me só dar aqui uma nota sobre alguns aspectos que eu achei interessante a propósito também da estratégia do Porto. O Porto acabou por jogar, acabou por fechar muitas vezes num losango, tal como tinha feito contra o Rio Ave e antes deste jogo. E foi curioso porque o Rio Ave é uma equipa até no desenho muito parecida com o Sporting, obviamente que depois falta tudo o resto, falta a qualidade individual, etc. Mas eu acho que a grande diferença foi, e o Guarda já falou sobre ele, o Ivan Reim e eu acrescentaria aí o PP estarem muito recuados, foram obrigados, acima de tudo. Quando nós dizemos que o Porto esteve mais preocupado em defender, esses dois elementos, o Ivan Reim pela direita e o PP pela esquerda, são o melhor exemplo, porque estiveram sobretudo focados tanto no Katam como no Kenda. E o Sporting acabou por desbloquear tudo isto. O Sporting tem várias formas de desbloquear estes jogos, e eu acho que o Porto foi inteligente em não pressionar alto. Eu, nos primeiros 5 minutos até achei que iria ser um jogo muito parecido ao da Supertaça, e eu acho, já disse isto aqui algumas vezes, nem para os grandes parece uma estratégia muito inteligente pressionar alto o Sporting, a não ser que a equipa esteja muito bem preparada até do ponto de vista físico para aguentar todos os duelos, porque lá está, tal como o Guarda disse, em relação ao Gyökeres, em relação ao golo, não dá para dar um passo em falso contra este Sporting, mas a grande diferença, a solução a este jogo foram as diagonais do Gyökeres e do Pedro Gonçalves. De facto, são dois jogadores que trabalham muito sem bola, e nós falamos do Gyökeres, dos golos, da forma como ele carrega a equipa, mas nunca não nos podemos esquecer do trabalho que ele faz sem bola, porque ele está sempre disponível. O primeiro golo em que ele passa pelo Otávio, o passe para o Gyökeres do Yulman não é um alívio, mas é quase um alívio. Ele está apertado, deixa a bola ir para ali e que ela vai ganhar. Ele sabe que o Gyökeres à partida vai para a linha e mete lá a bola, e a partir daí cria-se uma oportunidade do nada. Portanto, as duas grandes figuras do Sporting neste jogo, claramente, Gyökeres e Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves não marcou, mas já agora fica a nota, porque não sei se ouviram o Ruben Amorim, perguntaram-lhe se era o jogador favorito. Ele disse que não, mas que era o primeiro jogador que ele iria contratar se saísse do Sporting. Portanto, acho que a resposta está dada, apesar de ele ter sido politicamente correto. Mas eu também acho que essa questão de aliviares a bola e saberes que vai dar a aparecer também é de uma equipa que está perfeitamente automatizada. Claro, sem dúvida. É uma equipa que sabe as movimentações do próprio Gyökeres. Eu lembro-me de ver o Liverpool aí há uns anos na Luz, não foi a última vez que o Liverpool veio ao Estádio da Luz, e a diferença do Benfica para o Liverpool nesse jogo era precisamente essa. É que o Benfica, quando despachava a bola, despachava para qualquer lado. O Liverpool, quando despachava, sabia sempre que alguém ia aparecer. E o Sporting, no gol, acaba por ser igual, né? Eles despacham a bola, mas sabem que alguém vai aparecer no espaço. Então o Gyökeres vai da esquerda para a direita, ou vá um lance já passava da hora de jogo, o homem leva tudo à frente. É impressionante. Não me lembro eu acho que nem houve que era assim, honestamente. Sim, o Gyökeres é um jogador mesmo muito disponível e é inteligente, porque sabe os passos onde deve ir, e a equipa também sabe. Por isso é que eu disse alívio, mas fiz questão de dizer que não foi bem um alívio, porque o Yulman provavelmente sabe que há uma possibilidade do Gyökeres partir para ali.
Mas enfim, o Sporting tem todo este conjunto de soluções e o Porto, na segunda parte, isso é também um aspecto interessante, baixou muito o Nico Gonzalez, precisamente para ver se alguém pegava na bola, mas não funcionou. Acho que Não o Porto deu. encolheu-se demasiado, mas é o que é. Eu tinha aqui este apontamento. Isto foi o primeiro clássico fora, em Alvalade ou no Estádio da Luz, do Otávio, do Martim Fernandes, do Vasco Sousa, do Ivan Raim, do Nico Gonzalez, do Namazo, do Gonçalo Borges, do Samu. O Navarro tinha feito 6 minutos em Alvalade no ano passado. Portanto, isto também conta. Claro, a equipa convocada ontem não tinha Claro feito que nenhum sim. clássico em Alvalade. Mais de metade da equipa titular Exato. nunca tinha jogado nem no Estádio da Luz, nem no Estádio de Alvalade. E neste caso vai à casa do campeão nacional. Portanto, não estou aqui a desculpar a exibição do Porto, que eu acho que foi inteligente, a estratégia foi inteligente, faltou depois mais coisas com bola. Sim. Samit, vou dar um exemplo. 4 dos titulares do Sporting neste clássico vêm da equipa campeã no primeiro ano do Ruben Amorim. Sim, há uma No primeiro consistência título. nesta Sim, equipa. já falámos Desde até a 11. propósito do Sporting Rio Ave na primeira jornada, só o Kenda e o Kovacevic. O Kenda, apesar de tudo, já era jogador do Sporting, obviamente. Exato. E o Kovacevic é o único reforço. E isso faz Saiu diferença. lá desde o 11. Exatamente. E isto faz toda a diferença. Claro que o Porto, ou seja, não é Sim, uma o Coates crítica. e nem está a jogar nenhum reforço, não é? Continuam a jogar três Sim, o Debate, centrais o da Debate, casa. o não é? Debate Portanto, está no. Exatamente. Já agora, o Degas grande joga exibição. os 10 minutos habituais agora. Exatamente. Mas é com algum. Mas jogou à direita, nós falámos disso. Exato. Eu lembro-me que o Azevedo até fez essa pergunta em relação ao Diomande e ao Debaste. Debaste, e recordo-me que eu, e acho que foi a Rita também, tínhamos ideia que ele ia jogar mais à direita e fazia mais sentido à partida, pelo menos tinha ficado essa ideia. Sim, porque E o agora líder da tem defesa estudado do um bocado com o Sporting, Quaresma. o líder, ou E seja, claro sim. que o líder, como é que o líder pela qualidade e pela longevidade e pelo ser Sporting é Gonçalo Inácio na defesa, mas quem joga ao meio é quem lidera na prática a defesa no campo. Sim, E quem o coordena. Diomande parece muito mais preparado para isso do que o Debaste. Daí também concordar com E é o vocês. jogador mais rápido. E é o jogador mais aquele rápido. que aguenta, e fisicamente também é o mais forte. Precisamente. O Debaste entra muito a medo neste jogo também. A primeira intervenção dele é logo uma chartada para cima. Acho que é por isso que está a ser tratado com algumas com pinças também. Rita? Por acaso Sim. percebeu que a primeira exposição dele na Supertaça poderia ser muito prejudicial, não é? Fazer esse tipo de... continuar com esse tipo de utilização, nesse caso. Vocês estavam à espera, olhando para números de remates, de expected goals, de posse de bola, foi mais repartido. O Sporting teve aqui uma vantagem de cerca de 10% de posse de bola. Claro que teve mais bola, mas aquele início do jogo que o Porto assumiu um bocadinho e que o Sporting, como o Samit disse há bocado, preferiu não dar espaço atrás e estar um bocadinho ali numa linha média, acabou por influenciar aqui um bocadinho esta percentagem de posse de bola. Mas o Sporting faz 17 remates contra o Porto. Isto é muito remate. O Sporting tem expected goals de 3,34. Marcou 2 golos. Isto num clássico, isto demonstra muita superioridade. Para além do que nós vemos e do que já sabemos que é esta equipa e o facto de estar tudo automatizado, dos colegas saberem os movimentos uns dos outros e de saberem onde têm que estar e quem é que vai aparecer e onde. Isto é o que nós vemos, que acompanhamos, quem acompanha o Sporting e o futebol. Mas depois, parece que quando os números chegam à frente, e dá-nos ainda mais essa realidade, não é? Passa de uma sensação para a realidade. E de facto isto é avassalador. Esta equipa do Sporting acaba por sempre... O que eu sinto é que ele consegue sempre levar o jogo para onde quer, como quer. E é uma baliza, é uma equipa muito orientada para a baliza do adversário, sempre. E daí esses números. Que, se nos lembrarmos bem, já falámos sobre isto também muitas vezes, isto acontece, esta não é vertigem ofensiva, mas este olhar na baliza constante do adversário marca principalmente desde o início da época passada. O Sporting não adormece, o Sporting nunca adormece no jogo. Nunca. Sempre ligado ao jogo. É uma equipa... Aliás, este Sporting Porto é um jogo, acho que a nível nacional, são os últimos Sporting Portos são os melhores jogos para se ver em termos de qualidade de futebol. E de encaixe tático e de dinâmica, eu também acho, sim. E mesmo em nível de intensidade e tudo mais, há uma intensidade, mas nos jogos tem havido algum... Por acaso não foi expulso ninguém neste jogo.
Não. É o que Tem havido Nem foi um jogo episódios. particularmente Agressivo. Sim. Eu acho que esses números correspondem simplesmente à verdade. À verdade das equipas, isto não é? de quem está a ver o jogo. Sim, também diz muito sobre a diferença das equipas. Também é preciso frisar que o Sporting jogou em casa e que é o campeão nacional. Obviamente. E Isto que é um manteve, facto. como tu disseste, quase todos. Portanto, Sim, isso é importante. exatamente. Não houve aqui uma transformação na equipa. Exatamente. O Porto tem um novo treinador, tem novos jogadores. Há aqui um aspecto também interessante. Se este jogo tivesse sido depois desta pausa das seleções, provavelmente o Sporting jogaria com a mesma equipa e o Porto não. Sim. Portanto, Talvez. este Porto ainda tem os reforços Sim. que ainda não integrou. Já agora pergunto, porque ontem depois o Vítor Bruno ainda tentou ali qualquer coisa com a entrada, principalmente na minha opinião, do Samu ao Morodion. Na minha opinião foi dar um bocadinho de poder de fogo lá na frente e ver se saía alguma coisa dali. Tinha que Obviamente ser, que o rapaz não treinou, nem uma semana de treinos completa fez, mas perguntava-te já porque, e bem introduzido isso, Samit e depois o guarda-rita, obviamente, destes reforços do Porto, quem é que vai entrar para o 11, na vossa opinião? Acho que o Samu vai acabar por entrar, em princípio, pelas características que ele tem. Disse na semana passada que aparentemente é um jogador que pode combinar bem com estes três que jogam mais atrás do ponta de lança. Um jogador que vai procurar a profundidade. E o Fábio Vieira também, naturalmente, pela qualidade que todos nós conhecemos, acho que vai acabar por entrar, sendo que tem uma vantagem de poder jogar em várias posições. E isso é interessante para o Vítor Bruno. E o Neves Pérez, obviamente, que também vem para ser titular. É para o lugar do Zé Pedro, não é? Pois, a questão, sim, eu acho que é em relação é para o lugar do Zé Pedro, mas deixa-me só também dar nota em relação ao Zé Pedro, que faz uma exibição muito consistente e que tem um trajeto invulgar. Não tem, obviamente, imprensa. Eu não estou a dizer que devia ter imprensa e que não tem. Nem estou a comparar com outros jogadores. Até porque o Zé Pedro tem 27 anos. E só se estreou na Primeira Liga o ano passado, se não me engano. O ano passado, sim, está certo. Sim, 23, 24. E lembro-me também que faz aquele jogo no Estádio da Luz em que entra depois da expulsão do Fábio Cardoso. E é um jogador que parece sempre concentrado, não comete muitos erros. Não é um jogador que vá... Estou a dizer que vai para a seleção, mas é um bom central, é um central sólido. Há 3 anos ele andava no Campeonato de Portugal. Há 3 anos. Portanto, todo o respeito também à carreira. No Estrela. Sim, no Estrela, exatamente. E esteve no Porto B, esteve no Braga B, esteve no Sub-23 do Braga, esteve noutros clubes no Norte. E eu acho que é um jogador sólido, é um jogador de plantel, mas acho que sim, acho que vai acabar por encostar eventualmente. Não sei, com o Vítor Bruno, daquilo que tenho visto, o Vítor Bruno também é muito por aquilo que vê, não há grandes estatutos na equipa, pelo menos para já. Mas acho que sim, o Otávio, pelas características, por ser o jogador mais rápido, ainda não estou totalmente convencido, também estou com o guarda nessa, mas sim, vêm todos para ser titulares. Todos eles vêm para serem titulares. Concordam, Rita e Guarda? Sim. O que é que se passou com o Francisco Moura? Desculpa. Acho que ainda vai. Ainda vai. Ainda vai. O mercado em Portugal fecha o amanhã, jogo deu não é? hoje de manhã, o jogo, acho. Ele jogou. Era que estaria fechado, Jogou, sim, jogou. mas que seria o último jogo. Isto sim. porque o treinador do Famalicão falou da possível saída dele, mas eu agora não estava a perceber se realmente... Porque ele continua a jogar e bem, faz bem. Sim, mas acho que está tudo Sim, fechado. mas olha, não tenho a certeza que vai ser titular no Porto, com o Gavino a jogar de defesa esquerda, apesar de tudo não ter comprometido. Mas é uma o boa Galeno vai opção. ter que sair dali. Vai ter que sair dali, só que E a eu não sei perguntar-vos onde é que isso, ele vai encaixar depois à e ainda há frente. o Wendel, não é? Pois. Sim. Mas eu não tenho o sueco também me parece que não vai jogar, pelo menos assim, o Dennis Gould não vai jogar assim, pelo menos no início, mas de resto acho que o Samu vai jogar, o Fábio Vieira vai jogar e o Neuen Pérez vai jogar. Pá. Eu acho que essa até, a questão do Galeno foi provavelmente onde eu achei que o Vítor Bruno esteve mal na segunda parte, porque a certa altura ele podia perfeitamente, nem que fosse para jogar com o João Mário na esquerda ou com o próprio Martim Fernandes na esquerda, e tinha que subir o Galeno, porque o Galeno é um jogador que desequilibra sozinho, e o Porto a certa altura, se não conseguia ter bola, pelo menos precisava de um jogador lá à frente que pegasse na bola e
do nada criasse alguma coisa. E perguntaram, e ele também não, no final do jogo perguntaram se era para continuar, ele disse só que ia jogar onde tivesse que jogar. Certo. Desculpa, Por Rita, acaso interrompemos. não, eu estava a falar do Fábio Vieira, que acho que ele ainda vinha com uma lesão do Arsenal, ele vinha com uma lesão na anca e portanto ainda deve estar a recuperar, mas Ok. acho que estou com o Samit, vêm todos para ser titulares em breve, portanto, passando esta fase de integração. Eu, por acaso, pegando no Galeno, não estava à espera. Aliás, por um lado acho que sim, porque o Vítor Bruno também não tem feito assim mudanças muito... mudou ali o meio campo já uma ou duas vezes, mas não tem feito assim grandes alterações no 11. Mas era um dos elementos que eu esperava que pudesse... que o Vítor Bruno pudesse ser um bocadinho mais conservador, se quisesse ter uma abordagem mais defensiva ao jogo, não jogar ali com o Galeno. Era uma das minhas dúvidas em relação ao 11. E do lado do Sporting falou-se muito de uma possível entrada do Nuno Santos logo no 11, porque o Nuno Santos já está disponível. E jogou na segunda parte, entrou. E jogou, sim, já no final. Mas acho que, e já vimos isto, o Rubén Amorim não usa Nuno Santos em todos estes jogos quentes. Às vezes o Rubén Amorim gosta de guardar um bocadinho Nuno Santos, porque é sempre ali um foco um foco de tensão. De tensão, sim. E havia até essa história do Nuno Santos nem jogar assim tantos jogos grandes por essa mesma razão. E portanto acho que os dois, um ponto positivo da equipa do jogo foi o facto dos dois treinadores também não terem cedido à tentação de fazer alterações ao 11 só porque queriam jogar contra o Sporting ou contra o Porto, e às vezes há esta tentação dos treinadores irem inventar coisas e não vale a pena muitas vezes, não é? Muitas vezes lembramos que corre muito mal, não é? Sim, normalmente quando se tenta inventar para surpreender não vale a pena. E portanto, pronto, só destacar esses dois pontos, mas em relação aos reforços acho que vêm todos para assumir. Eu queria dar esse detalhe porque se nós olharmos para, ou seja, excluindo Denis Gul, Fran Navarro e Samu, que eu acho que será esta a hierarquia de baixo para cima dos 13 homens mais avançados do Porto, puxando o Galeno para a frente, o Porto fica com Galeno, PP, Nico Gonzalez, que está a jogar lá, Ivan Reimer, Gonçalo Borges e Fábio Vieira. Fica com estas 6 opções para estas 3 posições. E portanto, já não sei quem diria, não é? Já não sei quem diria. Eu não sei quem é que de nós no outro dia fez esse tweet, mas de facto estava lá. Quem diria que o Porto, de uma semana para a outra, nós estaríamos aqui a mudar. Lembremos nós do que dissemos, por exemplo, no primeiro ou no segundo episódio, não é? Em relação ao futuro desta equipa do Porto, em relação a transferências e às entradas neste caso. Portanto, parece-me que o Porto fica aqui com um leque de opções muito interessante. Esta derrota não abala em nada a época do Porto. Agora, eu também disse na altura, há uma semana, eu estava curioso para ver este teste mais a sério, porque o Porto, e com todo o mérito, venceu os primeiros jogos, mas não teve um início complicado ao nível de adversários e de deslocações, mas venceu com todo o mérito e, portanto, queria vê-lo neste teste e viu-se aquilo que acho que toda a gente antevia, que era um Sporting mais forte, e, portanto, parece-me que todos consideramos que foi justíssima a vitória do Sporting no Clássico. Há bocado, Rita, falavas em mudanças de treinadores e de jogadores, e parece que ontem caiu que nem uma bomba em Portugal o despedimento de Roger Schmidt. Quem quer começar? É uma bomba que tem vindo a ser anunciada aos poucos, não é? Não foi assim. Acho que, quer dizer, era uma decisão já muito esperada dentro do seio de adeptos do Benfica, não é? Por aquilo que se vai lendo nas redes sociais e vai-se ouvindo nos estádios e tudo mais. Em termos de gestão de clube, é uma decisão que se pode questionar o timing. Se poderia ter sido tomada há 1 mês e meio ou há 2 meses, não é? Quando houve essas declarações de Rui Costa no final da época passada, em que segura o treinador e que aposta num projeto de continuidade. E naquele suposto não, naquele comunicado que o Benfica faz a 12 ou 11 de agosto, em que diz que não está à procura de nenhum substituto para o lugar de treinador. Portanto, parece-me uma decisão que é lógica, ou seja, já não havia forma de não acontecer.
Acho que a última pessoa a ver isso foi Rui Costa e, neste caso, a direção do Benfica, porque isto não há de ser uma decisão única, não é? Porque há uma reunião de administração e direção e tudo mais. Foram as únicas pessoas as últimas pessoas a perceber que o cenário já estava insustentável. Mas, Samit, se como a Rita diz, e eu consigo perceber que se calhar era uma decisão que já devia ter sido tomada há mais tempo, quando há, diria eu, tanta incongruência de um mês para o outro e até de semanas, falando desse comunicado, Rita, que tu referiste bem, não haverá aqui uma falta de planeamento gritante na estrutura de futebol do Benfica? Claro, mas já lá vou, mas em relação ao Schmidt, deixa-me só dizer-te que este Moreirense Benfica foi a despedida perfeita do Schmidt, foi um jogo que... Já agora, exato, o Benfica empatou em Moreira de Cónigos igual. Sim, foi a última imagem, é aquela que fica e corresponde àquilo que o Schmidt foi nos últimos tempos, e quem diz os últimos tempos é na última época e meia. Sim, e que demonstrou todas as suas limitações e os erros que foi cometendo e que eu divido em 3 grupos. Primeiro, as limitações táticas. Qualquer pessoa que vê os jogos do Benfica percebe que o Benfica não está preparado para os jogos em função dos adversários. É uma equipa que é estéril. Se eu tivesse que escolher uma palavra, seria essa, estéril. E isto tanto com bola como sem bola. É uma equipa que não faz... Muita moça, não é? O adversário. Sim, é uma equipa que quando apanha um adversário fechado bloqueia, não há movimentações, não há gente a procurar bola no espaço, toda a gente quer a bola no pé, estática, sem bola, é uma equipa muito permeável, portanto tudo isto fica pior quando apanha um adversário que sabe jogar. E é preciso também recordar que o Benfica o ano passado jogou a maior parte das vezes com João Mário, Di Maria, Rafa e um ponto de lança, seja lá ele quem for, rodou entre os ou três, quem tiver sido. Exato. E o Schmidt nunca percebeu isso. Portanto, desde a saída do Enzo, a verdade é que sempre que foi preciso, a partir do momento em que foi preciso dedo de treinador, esse dedo de treinador não existiu. Eu vi jogos do Benfica em que o Benfica foi humilhado do ponto de vista coletivo, do ponto de vista tático. Eu lembro-me do jogo da Real Sociedade no Estádio da Luz, ficou 1-0, mas aquele jogo foi uma humilhação para o Benfica, na minha opinião. Tal foi a superioridade de uma equipa que terminou em 6º, 7º, e é uma boa equipa, uma equipa espanhola, obviamente, que sabe o que está a fazer. Sim. Mas a jogar fora na Liga dos Campeões, a Real Sociedade não é uma equipa da Liga dos Campeões. Mas, depois, a gestão de balneário. Acho que o Schmidt, no jogo contra o Moreirense, voltou a mostrar que não sabe gerir o balneário e os estatutos que ele próprio queria, e estou aqui a falar do Tomás Araújo. Ainda na semana passada tinha dito que o Tomás Araújo seria a melhor notícia para os benfiquistas, porque à partida seria titular. A verdade é que não foi, portanto o Schmidt voltou a mostrar que aconteça o que acontecer, ele tem os seus jogadores com mais nome, Di Maria, João Mário, Otamendi. João Mário, entretanto, já lá vai também, mas há este conjunto de jogadores que aconteça o que acontecer, têm que jogar. E outros jogadores que não, o Neres, por exemplo, o Florentino também, à mínima coisa, saía. Portanto, limitações táticas, gestão de balneário e por fim, as limitações na comunicação. O Schmidt, no jogo em Moreira de Cónigos, nem falo de se ir embora assim que o jogo terminou, e aí, pelo menos para mim, ficou evidente que seria à partida o último jogo. Um treinador que perde o jogo. Não é? Isso, e o próprio Rui Costa, que também saiu, não é? Sim, o Rui Costa não sei se foi bater na mesa, mas isso... Não, mas demonstra logo que, quer dizer... Não, que havia ali qualquer coisa, sim. Houve ali um assumir da derrota. Exato. O Rui Costa sai, como fica a imagem de alguém que desistiu do jogo, e o Schmidt no final do jogo nem está para ali virado. Pois. Só que ele depois no final do jogo, eu já nem falo do top performance e das big chances e tudo mais, que isso já cai um bocado no ridículo. Mas ele diz uma coisa que eu acho que é grave no final, porque perguntam-lhe sobre a insatisfação dos adeptos e ele diz que só faltou marcar golos. E não foi isso. Não foi isso. O Benfica não joga nada. Não foi só marcar golos. O Benfica a primeira oportunidade do Benfica é aos 50 minutos no remate do Pavlidis. Portanto, e a seguir tem um remate de recarga do Di Maria. Basta eu tu acho veres, que... para te dar a razão, desculpa, somente dados para tu veres,
que o Benfica teve quase 70% de posse de bola, faz 15 remates, dos 15 apenas 4 à baliza, e desses 4 à baliza, expected goals 1,80, ou seja, portanto, o Benfica de facto marcou um gol, podia ter marcado no máximo 2. Sim, mas eu acho que ele ele acaba por desvalorizar a insatisfação dos adeptos e acha e torna-me dá a ideia que os adeptos são todos burros. Sim, que e se que a bola ninguém entrar, está a tudo ver bem. e que ninguém está a ver o jogo. Não é só que se a bola entrar, ele quando diz que só faltou marcar, ele dá a ideia que o Benfica jogou bem, que o Benfica joga bem. Sim, e não que é isso produziu muito e que... Exatamente. E até para se defender, para ele próprio se defender, para defender o seu próprio trabalho, se ele tivesse tido uma comunicação diferente com os próprios adeptos, se calhar aguentaria as coisas de outra forma. E obviamente que as vitórias tendem a definir o percurso dos treinadores nas equipas, principalmente nas equipas grandes, ou em todas as equipas, tem a ver com os objetivos, mas a relação com os adeptos também ajuda, porque este ambiente foi-se criando porque o Schmidt nunca percebeu que se calhar a comunicação que ele tinha no final dos jogos só criava ainda mais insatisfação nos adeptos. E, portanto, enfim, o Schmidt é o que é, era inevitável que isto acabasse por acontecer. E sobre o Rui Costa, passo-vos a palavra, mas queria falar mais à frente. Rita, o Samit fala aqui inevitabilidade, portanto deixo esse tópico para ti e para o Guarda. Era inevitável? Isto tinha mesmo que acontecer? Sim, acho que foi o que já disse. Esquecendo as decisões da direção do Benfica, ou seja, a vossa opinião. Concordando com o que o Samit estava a dizer, achei quase humilde da parte do Schmidt dizer que não percebia porque é que o Benfica não tinha conseguido marcar golos, que disse na flash, porque realmente ele não sabe. E portanto achei humilde assumir isso. O Benfica não queria oportunidades para marcar golos. Mas ele fala sempre quase como, mas como é que isto é possível? Porque os jogadores estão lá todos, eles jogam todos bem, e depois como é que, não é? Está tudo aquilo na cabeça dele está tudo muito bem montado, e depois o plano que ele monta pelos vistos nunca corre bem. Em relação a esta questão da comunicação, acho que o Schmidt também, Roger Schmidt acaba por perder os adeptos durante a época passada, isso foi mais do que óbvio, era uma relação que dificilmente seria reconstruída, mesmo que houvesse vitórias, à mínima deslize, ao mínimo empate, isto iria cair tudo, não havia aqui forma de restabelecer esta relação. E depois acho que Roger Schmidt estava sempre numa posição muito defensiva, mesmo na própria comunicação. Fazendo uma pergunta ao Roger Schmidt, uma pergunta mais tática, vai-te sempre responder de uma forma muito defensiva. Dou-te um exemplo, no final do jogo, no último jogo na Luz, portanto contra o Estrela, perguntam-lhe em relação à dupla de meio campo, porque é que usava Florentino e Barreiro, até dá uma resposta esclarecedora em relação à capacidade física na altura do Cocos e do Renato Sanches. A questão é que Roger Schmidt começa a resposta a dizer se você, eu percebo que há pessoas que não gostem da dupla, ou quem não gosta da dupla, mas eu acho que funciona muito bem. Portanto, está ali já num registro de defesa de uma posição que não está a ser atacada. O que se estava a perguntar é, és treinador de uma equipa, estás a montar uma equipa, queremos perceber as escolhas. É uma pergunta normal de ser feita e até o tipo de resposta que pode ajudar na aproximação aos adeptos, porque se tu compreendendo as ideias do treinador, mesmo não concordando, se houver uma razão, tu mais facilmente, dás o braço a torcer, não é? E isto foi sendo uma recorrente ao tempo que Roger Schmidt foi estando no Benfica e que a relação se foi degradando. Isto não foi o mesmo treinador que chegou ao aeroporto todo sorridente e a dizer que quem ama o futebol ama o Benfica. Não é a mesma pessoa. E foi-se perdendo ao longo do tempo e, portanto, era inevitável, sim. Guarda. Inevitável? Pá, inevitável e com muito tempo de atraso. Ok. Eu acho que o Samit acabou por dizer a palavra certa, ou as palavras certas, que é o Schmidt tomava os adeptos como burros. Eu acho que não era só o Schmidt, e não é só o Schmidt. É o Schmidt e toda a direção do Benfica. Eu acho que o Schmidt era um problema, mas não era só o problema, não era o único. Era um dos. E ontem quem tomou a decisão de demitir o Schmidt também devia ter posto em causa, ou ter tido uma abertura com os adeptos, de mostrar, se calhar não estou a ser a pessoa mais competente do mundo para estar aqui neste posto, e agora
Vamos ver o que é que acontece. Posso ir a eleições, posso não ir. Eu acho que está na altura daquela gente toda que ali está sair de vez. Já anda há 20 anos com resultados que o Benfica claramente não é um clube preparado para ganhar. Isso não era com o Rui Vitória, não era com o Lage. Vamos ver se voltará a ser. Essa é outra que eu não me quero alongar porque não sabemos. O episódio sai segunda-feira. Supostamente os benfiquistas vão saber em primeira mão. Deve ser uma notificação na aplicação que é aquele treinador, ou no grupo do Telegram, ou uma coisa qualquer, que é aquele treinador e os benfiquistas saberão. Não me quero alongar sobre hipóteses, mas o Rui Vitória não estava preparado, o Vaz não estava preparado, o Schmidt agora não estava preparado, o Jorge Jesus na segunda passagem não estava preparado, porque o Benfica efetivamente não está preparado para ganhar consecutivamente. E são erros atrás de erros. O Benfica criou uma equipa a pensar neste treinador, de repente o treinador é despedido, vende-os o Neres porque não casava com este treinador, de repente o treinador é despedido. O Marcos Leonardo é comprado em janeiro porque foi uma oportunidade futura e vamos ver o potencial do Marcos Leonardo. É vendido passado 6 meses. Portanto, o Benfica anda todo um bocado à deriva. Acho que isso é notório. E o Schmidt, lá está, era um dos problemas, mas não era o único problema. Muito longe disso. E acho que aquela desorientação do Rui Costa no final do jogo, ninguém coloca em causa o benfiquismo do Rui Costa. Aliás, há quem goste, que é o menino da lágrima, etc. Tudo bem. É efetivamente benfiquista, mas se está capacitado para alugar, eu duvido. E acho que neste momento é um homem só e vai-se escudar em alguém agora para ver até onde é que pode ir esta liderança da direção. E era óbvio que havia sido despedido. E vou dizer porquê. Não é porque vem agora a pausa de seleções, é porque para o mês de setembro há 2 Assembleias Gerais. E o Rui Costa não podia ir como treinador para a Assembleia já encarar os sócios. E a partir desse momento era óbvio que o Schmidt ia ser despedido, não tinha que ganhasse. E agora, eu acho que esta época é uma época perdida para o Benfica. Por mais que andemos à volta, vamos andar aqui em círculos, sempre a discutir a mesma coisa, mau planeamento. Passando ao caso do Sporting, vendo o caso do Sporting, o Sporting ia vender o Gonçalo Inácio, estava tudo certo para ele sair, saiu o Coates, já não saiu o Inácio. O Benfica andou a bater a todas as portas para vender os jogadores. É a falência total de uma gestão desportiva, financeira, não virada para o sucesso, não é? Como tu dizes, não é um clube que neste momento está preparado para ganhar. Certo. E é até é muito esclarecedor ver presidentes que entraram há 3 anos depois de um ataque ao Alcochete, que parecia que o clube ia acabar, e que meteram o Sporting mais forte do que nunca. Eu acho que estamos a assistir às equipas do Sporting mais fortes que alguma vez vimos. É incrível ver como o Vilas Boas em 3 meses conseguiu mudar completamente o Porto. Abel está a reconstruir a equipa, não digo que o Porto vai ser campeão este ano, mas ainda hoje tivemos uma demonstração de força do Porto no futebol feminino, deu 30 mil pessoas no Dragão, portanto conseguiu puxar as pessoas todas de volta para o clube. No Benfica, vejo as pessoas cada vez mais separadas do clube, cada vez a olhar para o clube mais de lado, sem ligação nenhuma, com muita dificuldade em perceber tudo o que se passa, é tudo muito obscuro. Depois sai diretores da formação, mete-se ao Simão, que ninguém sabe muito bem porquê, já foi diretor de Relações Internacionais, agora vai para diretor do Caixa Futebol Campos. É o Estádio da Luz que está completamente a milhas de distância do que já foi. Nem falo do antigo, que nós nunca presenciámos, nunca vimos. Falo deste ambiente. Eu vi o antigo Estádio da Luz. Eu também cheguei lá a ir, Samit, mas nunca vimos aqueles ambientes que não éramos nascidos. Isso era impossível. Estou a falar disto. Sim. Já presenciámos ambientes muito fortes e neste momento isso não existe, porque é tudo muito americano, tudo muito para o turista, e o clube que devia ser para ganhar desportivamente, e o Sporting é um exemplo nisso. O Sporting, o Benfica com o Gyökeres tinham vendido em janeiro. O Sporting manteve. E provavelmente vai ser campeão porque é um jogador que decide campeonatos. Guarda. Sim, só no Benfica é que um jogador que não joga valoriza 20 milhões. Pois é uma visão mercantilista disto tudo. E eu não sei muito bem onde é que o clube vai parar sem uma intervenção mais pesada e mais afincada dos sócios do Benfica. Eu se bem entendo tudo o que tu disseste, e já agora avanço também com a minha opinião, mas se bem entendo tudo o que tu disseste, para ti então sim, era inevitável, deveria ter acontecido há mais tempo. Não é normal. Foi não é normal com atraso, mas é um tumor de um cancro maior. Isso são palavras muito fortes, mas não, ou seja, pergunto do que tu disseste, estou a usar aqui uma comparação que é
Roger Schmidt e como o Samit disse no início, e a sua incapacidade tática que revelou na última época e desde a última época até agora, a má ou duvidosa gestão de balneário naquele aspecto das titularidades e de quem entra e de quem sai, e a má comunicação, pelo menos para fora, para com a imprensa e para com os adeptos. Portanto, tudo isto englobando Roger Schmidt era uma inevitabilidade de sair, porém é apenas uma face da moeda, não é? É uma parte do problema, e acho que o Schmidt foi sendo abandonado progressivamente. Por mais que o Benfica não quisesse dar essa imagem cá para fora, muito escudada na indenização que tinha que pagar e que vai ter que pagar, e que acho bem que pague, porque o homem era um trabalhador. Claro, isso aí é o que é, exatamente. Vai exigir tudo até o Schmidt na primeira época mostra-se um treinador que nunca mais apareceu. Sim, acho que foi a partir do momento em que o Enzo saiu, o Benfica tremeu um bocado, e a partir daí também não lá está, quando foi preciso de treinador, isto sem tirar mérito aos 6 meses iniciais, esse dedo de treinador nunca apareceu. Aliás, eu estava aqui a falar das limitações táticas do Benfica e estava a lembrar-me de uma conferência, não era uma conferência de imprensa, de uma aula qualquer que o Guardiola deu quando estava no Bayern de Munique, e perguntaram-nos sobre um golo que o Bayern de Munique tinha marcado, acho que foi do Müller. Eu nunca mais apanhei aquele vídeo, mas achei aquilo muito interessante, porque ele dizia, perguntaram-lhe como é que o golo tinha acontecido e o que tinha preparado, o que a equipa tinha preparado, e ele disse que não fazia a menor ideia do que tinha acontecido na frente, aquilo que o Müller fez, porque o trabalho do treinador antes disso, era basicamente criar condições para que a equipa chegasse lá à frente e que criasse perigo, e isto foi exatamente aquilo que o Schmidt nunca conseguiu fazer. O Benfica é uma equipa, ou foi durante este tempo, uma equipa que viveu de individualidades. O ano passado, se o Benfica tivesse sido campeão, seria algo catastrófico para o Sporting, tal era a diferença de qualidade entre as duas equipas. Portanto, o Schmidt, de facto, eu acho que há a grande marca tática, ou seja, a grande marca tática do Roger Schmidt, e já o era assim antes do Benfica. Portanto, indo aqui a esta questão tática Summit, a grande marca tática do Roger Schmidt nunca foi a organização ofensiva. Portanto, o tal desbloquear de defesas bem organizadas, de equipas bem organizadas e bem montadas atrás, sempre foi, e foi essa a principal característica do melhor Benfica de Roger Schmidt, sempre foi ter jogadores fisicamente preparados e a equipa minimamente bem posicionada do meio campo para a frente para recuperar em 3-4 segundos a bola e atacar a baliza adversária. Portanto, foi assim que o Benfica, nos primeiros meses de Roger Schmidt, nos tais 6 meses que tu falas, resultou muito bem. E esses 6 meses em que, já agora, contrabalançando aqui algumas coisas, em que Roger Schmidt, como nós sabemos, qualificou o Benfica em primeiro lugar no grupo da Liga dos Campeões e, portanto, apresentou esse futebol, inclusive ao nível europeu, jogos fora que o Benfica fez muito bem conseguidos nesse ano de Champions. E quantos jogadores é que sobram dessa equipa? Falámos há bocado sobre a equipa do Sporting, primeira campeã do mas o Benfica foi ao mercado, o Benfica foi buscar o Jurasek, porque era um jogador fisicamente imponente e tal, e não sei o quê. O Benfica vai buscar o Artur Cabral, que paga 20 milhões. O Coxo, que é um jogador, era um dos melhores jogadores na Holanda. Era o melhor jogador da Liga Holandesa, não é? Isto em relação ainda a Roger Schmidt, e só para fazer esse balanço e depois passar a bola para vocês, tem esses 6 meses, na minha opinião, consegue suprir bem dentro das suas limitações e das limitações da equipa a falha do Enzo Fernandes até ao final dessa época, com a questão Chiquinho e com o lançamento de João Neves, e portanto isso também é mérito seu, mas efetivamente já isso notava esta tal falta de dedo. Esse final da primeira época já foi bastante sofrido. Porém nada, desculpa. E no seguimento disso, depois há a época passada, em que o Benfica de facto teve exibições coletivas em que foi superiorizado coletivamente por muitos adversários. Tu falavas daquele jogo que sai de Liga dos Campeões contra a Real Sociedade. Eu lembrei-me logo de cabeça de um jogo em que o Benfica é completamente superiorizado pelo adversário, o Toulouse, que é uma equipa claramente inferior ao Benfica. O Benfica tem um jogo fora em França penoso,
que uma equipa como o Benfica não é admissível ter. Portanto, houve uma série de jogos em que o Benfica foi superiorizado coletivamente. Mesmo contra o Marselha. Contra o Marselha também, ou seja, aí acho que foi mais repartido porque o Marselha também era uma equipa meio caótica, organizacionalmente, mas sim, lá está, também não se conseguiu superiorizar um Marselha caótico. O divórcio tinha que ser assumido quando o Benfica leva 5-0 do Porto, de um Porto fraquíssimo. Pá, acaba por ganhar a Taça de Portugal, mas é um dos piores Portos, pelo menos a nível individual, que nos lembramos. E chega ao final do jogo e o Sr. Schmidt diz que não tem pedido desculpa aos adeptos porque ele não fez de propósito. Eu acho que isso aí é uma falha estrutural. Não é só do Schmidt. Isso é algo muito que ele tem que dizer. É isso. Pá, sim, mas lá está. Aí entram depois as limitações na comunicação. Por isso é que eu dividi isto em 3 comunicação, campos. Mas o Benfica é o único clube do mundo que tem um diretor de comunicação e um assessor de comunicação. E ninguém diz logo, pá, tu não podes perder os adeptos agora, pede pelo menos desculpa e diz que vais trabalhar muito. Não tenho que pedir desculpa porque... A sensação que tenho é que a comunicação, e também não batendo só em Roger Schmidt, a comunicação para dentro do balneário, era um treinador de quem os jogadores gostavam. Há N entrevistas de jogadores de Roger Schmidt, até de outros clubes, que falam bem da pessoa de Roger Schmidt e vários jogadores, alguns jogadores do Benfica já se despediram, Di Maria inclusive, agradeceu, a ótima pessoa que Schmidt é. Portanto, acho que também a sensação, ou seja, nós não estando internamente dentro do Benfica, que nenhum de nós está, aquilo que poderia haver dentro poderia ter vindo a segurar um bocadinho mais esta relação, que depois não se refletia no campo. Mas não achas que essas declarações, pelo menos no início da época, eram um bocado fabricadas? Mas eu estou a falar de entrevista, não estou a falar do João Mário e do Neres. O Neres efetivamente disse que era um treinador que potenciava muito o seu futebol e tal. Estou a falar de jogadores do Schmidt, que sim, era uma coisa que sempre foi muito... era o lado humano e o lado pessoal dele. Okay. Sim. E isso, e até vimos o Florentino, viu uma notícia que o próprio Florentino se despediu, e o Florentino foi um jogador que muitas vezes foi relegado para o branco. Foi um dos tais queimados às vezes, sim. Sim, sem qualquer razão. Eu queria só dar aqui uma nota em relação ao Rui Costa, porque de facto acho que o problema, já falei sobre o Schmidt e não queria estar a misturar tudo, e portanto falei só primeiro do Schmidt. Acho que obviamente o problema no Benfica está acima do treinador, e é preciso tentar perceber então porque que o Rui Costa não despediu o Schmidt no ano passado. E eu tenho uma opinião de que isso não aconteceu porque o Rui Costa quis esconder-se atrás do Schmidt. Porque as pessoas podem me dizer que o Rui Costa não está preparado, que não tirou um curso superior, que não é gestor, que tem a 4ª classe e tudo mais. Eu nem vou entrar por aí. Agora, o que a mim não me vão convencer é que o Rui Costa não perceba de futebol. Pelo menos o de futebol no sentido em que está a ver o jogo, exatamente. Estamos a falar de um jogador cuja carreira nem vale a pena estarmos aqui a falar muito. Campeão europeu, jogou no Milan, jogou na Fiorentina, jogou nas melhores equipas do mundo na altura, é um jogador de seleção, e ninguém me vai convencer que ele, perante aquilo que foi a última época e meia, tenha chegado ao final do ano, no ano passado, e tenha pensado, ok, este treinador ainda tem condições, do que eu vejo, ele está lá, vai aos treinos, vê os jogos, fala com o Schmidt, fala com os jogadores. Eu não acredito que o Rui Costa tenha olhado para tudo aquilo e pensado que a coisa ainda podia funcionar. E, portanto, o que eu acho é que o Rui Costa utilizou o Schmidt até ao máximo para desviar atenções. Isto porque ele sabe que vão haver eleições em breve, porque a sua posição não está muito segura, e haverá sempre alguém a focar mais atenções no treinador do que no presidente. Neste caso, no treinador, mais do que na pessoa que decide, que toma decisões. Por isso é que eu concordando contigo, digo que este experimento é excelente agora pela questão das Assembleias Gerais. Pronto, mas agora a questão aqui, assim, não sei se... dizem, mas também acho que foi o Rui Costa que renovou com o Schmidt a meio da primeira época, não é? E as pessoas não se esquecem disso. Acho que é um nome que está muito ligado a Rui Costa. Sim, mas aqui o ponto, o que eu queria destacar, ou o que eu queria sublinhar aqui é: o Rui Costa ia ter que fazer um all-in. Fosse no final da época passada, fosse nesta época. E o que o Rui Costa fez foi, decidiu não fazer o all-in. E quando digo all-in é avançar com o novo treinador. E porquê que eu digo all-in? Porque depois do novo treinador não há mais nada. Certo. Isto é,
se as eleições são em outubro do próximo ano, ele agora, a partir do Schmidt, ele é o foco. Até para aquelas pessoas que achavam que a culpa era toda do Roger Schmidt e não... Sim, se o próximo treinador falha, sim. não há mais nada para onde se Já não há estender, mais nada, exatamente. Exato. E portanto, só que ele decidiu fazer o all-in agora, não no final da época passada, aguentou o Schmidt desviando as atenções, mas o all-in nesta altura é com uma mão mais fraca. Porque ele no ano passado ainda tinha a pré-época, podia preparar, tinha um novo treinador, enfim, que tinha uma pré-época, portanto construía o plantel. Ele neste momento joga com uma equipa, tem uma mão mais fraca porque ele vai buscar um treinador à partida que não está empregado e que não conhece o plantel. Portanto, isto é um milagre, isto é à procura de um milagre qualquer. Só que o problema é que o Rui Costa, isto para ele é um problema, ele aceitou esse risco, mas isso é um problema dele, digamos assim. Sim. Só colocou o Benfica nesta situação. E portanto, vou-te já passar a palavra, mas esta para mim foi a razão para o Rui Costa não ter despedido o Schmidt na época passada, porque ninguém me vai convencer que o Rui Costa, vendo o futebol que todos nós vimos, não, e no final, lembro-me no jogo em Vila do Conde, em que só a polícia de intervenção em que impediu ali uma coisa mais grave, é que ele não chegasse à conclusão que não havia condições para o Schmidt continuar. Ouvindo o Rui Costa na conferência de imprensa que deu logo a seguir ao despedimento, ao início do despedimento, não é? Porque ainda estava no início, explicou essa questão, dizendo que achava que Schmidt iria encontrar-se aquele que foi o Schmidt da primeira temporada, não é? E acho que Rui Costa de alguma forma... É isso que eu não acredito. Era isso que eu estava a dizer. Ele basicamente quis arriscar. Acho que tentou fazer uma coisa que é: eu estou-te a dar todos os elementos para a mão, e aí percebo essa questão de quase a desresponsabilização do próprio e pôr a responsabilidade em Roger Schmidt, porque vou-te reforçar a equipa, vou-te dar os reforços todos quase que Schmidt pediu e mais algum, e depois aí o problema deixa de ser do presidente, porque a equipa está capacitada. Acho que foi também um pouco esse o jogo. E depois há aqui outra questão, quando falavas que o próximo treinador vem, quer dizer, numa equipa que não conhece, acho que o Rui Costa também está muito crente de que a qualidade do plantel por si só valerá para que qualquer treinador que chegue consiga jogar com o que há, não é? Ele agora também já não pode pensar noutra coisa que não seja isso. Ele agora tem um plantel e espera que... A trabalhar com o que há. Exatamente, e espera que aconteça alguma coisa. Eu estou curiosa para perceber qual é o nome que vem, para se perceber se é um treinador de projeto ou se é um treinador para fazer esta época e para depois para o ano se contratar então... Isso também vais conseguir ver isso pela extensão do contrato. Eu acho que o treinador neste momento vem, sabendo que há eleições para o ano, sendo alguém, à partida será português, falam-se só de treinadores portugueses, sendo alguém que acompanha a realidade do Benfica, sabendo que há eleições e que há um clima de instabilidade, eu não acredito que o contrato possa ser muito prolongado. Em relação à conferência de imprensa do Rui Costa, foi uma mão cheia de nada. Acho que fez bem em dar a cara, mas não disse nada. Despedimos o senhor Smith, porque já não acreditávamos que das exibições não nos agradaram e não sei o quê, pá. Acho que fez bem em aparecer, mas não disse nada. Hoje em Itália falava-se do Alegre para o Benfica. Não, isso agora também são os empresários, também já claro, Salvador Ramboma. Agora os nomes todos. Fazendo aqui um ponto de ordem à mesa e também deixando aqui a minha opinião em relação a esta questão da gestão do Benfica, parece-me claramente que, tendo o Schmidt as suas culpas e sendo a situação bastante irreversível, a situação da sua possível continuidade, insustentável, não é irreversível, insustentável, a grande culpa é estrutural, como vocês agora apontaram essas situações e muito bem, porque não me cabe na cabeça que qualquer direção, neste caso qualquer presidente, qualquer direção, tendo Samit esses motivos ocultos, mais ocultos ou menos ocultos por trás, que parece-me, não digo amador, mas parece-me profundamente errático atacar um mercado de transferências, portanto atacar uma pré-época e o início de uma época com uma equipa técnica e, portanto, acreditando eu que as contratações e que as vendas e os empréstimos são feitos em conjunto, em consonância entre direção e equipa técnica,
portanto, fazer isso, meio que entregar a mão dessas decisões à equipa técnica, portanto, jogadores que toda a gente sabe que são muito bons jogadores, como David Neres, mas que, como não caiu no gol do treinador, acabam por sair, e vai-se ver, e passado nem uma semana e pouco de David Neres sair, pegando neste exemplo, o treinador é despedido. Ou seja, tudo isto é um turbilhão de uma enorme confusão. Portanto, isto nem sequer é mau planeamento, isto parece-me que é mesmo falta de planeamento, se calhar motivado por essas questões, por esses motivos mais ocultos. Mas concluindo com Roger Schmidt, e fazendo aqui a cronologia, entra bem no Benfica, é campeão, o que para um clube como o Benfica, e em Portugal normalmente são um de 3 campeões, até é uma coisa normal. Onde se evidenciou mais foi na Europa, como eu disse há pouco. Depois, na época passada, cai nesse marasmo coletivo, como o Samit referiu muito bem, e nesta época havia uma esperança, pelo menos assumida para o público, de que as coisas mudariam e de que os erros estavam identificados, como o Presidente Rui Costa referiu nessa tal entrevista aos vários órgãos de comunicação social. E esta confusão do mercado do Benfica, acho que transferiu-se para dentro do campo, e portanto era irreversível, era insustentável a continuidade de Roger Schmidt, mas Roger Schmidt é um dedo mindinho do turbilhão de problemas que ocorre no Benfica. Olha, e por isso, a ver, já agora, por isso é que a imagem que nós temos neste episódio é a música do Tony Carreira, depois de Schmidt mais nada, porque diz a letra, canta Tony Carreira o seguinte: depois de tantos anos a nossa história teve um fim, foi um amor sem planos, tinha que acabar assim, foi um amor proibido, como tanta gente tem, e no final diz, eu já tinha alguém, por acaso o Rui Costa não tem ninguém. Mas essa é a grande diferença. Tudo o resto, porque agora a seguir ao Schmidt, é por isso é que eu falo do All-In. É a tal boia de salvação última. Não, eu digo que este momento no segundo posto é fabuloso. Pronto, obrigado, muito obrigado. Porque agora, por isso é que eu digo que isto é o All-In. Ele despachou o Schmidt e agora há de rezar para que alguém pegue na equipa do Benfica e que faça um milagre. Pode ser convidado, Samit, pode ser convidado. Olha, pois, eu já assisti às qualidades técnicas do Samit nos bancos de suplentes. Sim, eu ao domingo não posso. Estou aqui a gravar. Domingo à noite estás comprometido connosco. Exatamente. Olha, falando agora de uma questão muito importante, já que falávamos em problemas estruturais, se falarmos da estrutura do futebol português, Portugal ainda não tinha conseguido meter nenhuma equipa na fase de grupos da Conference League, neste caso na fase de Liga. E aí não está o Vitória. Dizer fase de Liga. É estranho. Digo é já estranho. que é um problema para mim. Sim. E o Mas Vitória. que não seja fase de grupos, porque não há grupos. Não há grupos, efetivamente. O quadro principal. O quadro principal, exatamente. na fase final. Vamos dizer fase final. Como dizemos fase final do Euro, fase final do... ainda. Na fase final ou no quadro principal da Conference League, o Vitória Sport Clube, depois de. Foram 2 anos seguidos a tentar e a não conseguir. Foram 2, não foram? Foram 3. Acho que foram 2 ou 3. Nas últimas 2 épocas tentou, não conseguiu, pelo menos 2 tentou, não conseguiu. Nenhuma equipa foi do Gil portuguesa. Vicente, outra do Aroca. Exatamente. E o Vitória? O Vitória foi 2. O Vitória foi a época passada e foi e foi antes do Aroca. Na primeira edição, acho eu, da conferência. Certo. E a época passada. Nunca nenhuma equipa portuguesa tinha conseguido, é uma competição recente. E o Vitória, parece-me a mim, já falámos sobre isto aqui, é, na minha opinião, o melhor representante possível português para estar nesta competição. Pelo peso enquanto clube que tem e pela qualidade de jogadores que, bem, ainda este plantel, já falámos aqui dezenas de vezes, não dezenas, mas já falámos aqui praticamente todas as semanas sobre a qualidade do plantel, mas o Vitória enquanto clube, aquilo que o Vitória representa no futebol português, parece-me que é o clube certo para ser, no mínimo, o Vitória tem que ser o 5º clube desportivamente em Portugal, e portanto acho que foi muito bom para o nosso futebol. Porquê? E é aqui que entra também este ponto da importância da presença na Conference League. É que, se nós nos lembrarmos bem, nos últimos anos as equipas dos Países Baixos têm feito Ligas dos Campeões. Desde aquela Champions fantástica do Ajax, as equipas dos Países Baixos não têm feito nada de especial na Liga dos Campeões. O PSV chegou aos oitavos de final esta época que passou. Na Liga Europa pouco também têm feito, mas na Conference League a gama média alta dos Países Baixos tem pontuado muito na Conference League. Porquê? Porque apesar dos prémios os prémios financeiros não serem os mesmos, nada a ver,
A nível de pontuação para o ranking da UEFA, representa o mesmo, um empate, uma derrota e uma vitória na Conference League. E, portanto, acho importante nós termos representantes de qualidade na Conference League, neste caso vai ser o Vitória, e que corra tudo bem. O Vitória passou com um 7-0, um 3-0 em Guimarães e um 4-0 em Mostar, belíssima cidade da Bósnia onde eu já estive, e passou com um 7-0 contra o Zrinski Mostar. Samit, nós temos falado muito sobre o Vitória e mais do que o Vitória aqui é mesmo esta questão. Já agora dizer que o Braga obviamente passou o Rapid de Viena e vai à fase final. Obviamente não foi assim tão obviamente. À fase final da Liga Europa. Porquê que não foi assim tão obviamente? Porque não correu assim tão bem e o Braga teve até a jogar com mais um em Braga durante muito tempo e tremeu muito em Viena. Esteve a perder, aliás. Mas sim, um grande trajeto de Vitória de Guimarães, já disseste tudo, 6 jogos, 6 vitórias, 17 golos marcados, 0 sofridos, foi superior em todos os jogos, geriu o plantel a certa altura, por exemplo neste jogo, e frente ao Mostar, até calhou bem porque tinha este jogo frente ao Famalicão, que agora ganhou um jogo importante da Liga e portanto conseguiu gerir a equipa. Aliás, o primeiro jogo, o jogo mais difícil do Vitória nestes 6 jogos até à fase final, ou como quiserem chegar, à Liga Conferência. Eu vou dizer Liga Conferência, tudo o que vem antes não é Liga São qualificações, exatamente. Foi em Malta, foi frente ao Floriana, um jogo em que o Vitória ganhou por 1-0, relvado sintético, e portanto foi esse o jogo mais difícil. Tudo o resto é o que é, e portanto parabéns ao Vitória. Era muito importante Portugal ter de facto esta equipa na Liga Conferência. As 5 equipas que estão nas competições europeias têm condições para passar. Avanço já que o Benfica terá à partida o calendário mais complicado das 5 equipas, para mim. E também há outro aspecto importante: a Holanda e a França já perderam uma equipa. Portanto fica este facto positivo para nós, Portugal, porque a Holanda tinha 6 equipas, já ficou com menos uma, e a França tinha 7 e também ficou, acho que foi o Lan que foi eliminado. Portanto é isto. Tinha aqui o meu Cantona, que também tem a ver com a Liga Conferência, mas não sei se, Azevedo, tu é que estás a moderar e Rita eu e já, Guarda, se quiserem. Em relação à Vitória, já cumpri a minha cota Vitória, como tu antigamente tinhas a tua cota de Vieira, Samit e cota Mourinho. Guarda aqui. Como é que está o Mourinho? Mourinho Não ganhou sei, este fim de semana. Pronto, então temos aqui Mourinho. Eu não vejo os resultados para vocês me poderem... Samit, vou a ti ao Cantona, mas para todos dizermos uma palavrinha sobre isto. Guarda, tinhas muito ao facto sobre este tema, portanto manda vir. Sim, até calha bem, porque para a semana não, agora é para a gente de seleção, depois vamos ter um derby do Minho. Um derby do Minho em Braga, certo? Portanto, é Braga Vitória. Braga Vitória. E a minha pergunta para vocês, ou o mito ou facto desta semana, é se é mito ou facto que a equipa do Vitória de Guimarães nesta temporada é mais forte que a do Braga? Para mim é facto. Já tinha até comentado isso com o Azevedo. Não sei se foi lá no grupo, nosso grupo do WhatsApp, mas sim, acho que o Vitória tem mais plantel que o Vitória. O Vitória tem mais plantel que o Braga. E ainda neste jogo estava a reparar, frente ao Famalicão, o Vitória no banco tinha Chuchu Ramírez, tinha Samu, tinha Gustavo Silva, tinha João Mendes e Telmo Arcanjo, gosto muito também, e provavelmente estou-me aqui a esquecer de alguém. Tem uma dupla centrais, na minha opinião, mais forte que a do Sporting Braga, que é sempre um problema para o Braga. Eu até digo quase todos os centrais, na minha opinião. Quase todos os centrais da Vitória são melhores do que os do Braga. E portanto, e depois obviamente que tem um treinador que começou a época, que fez o planeamento da época, construiu o plantel, não é o Carvalho que acabou por entrar agora, e portanto sim, para mim é facto. Acho que o Vitória é favorito a ficar no 4º lugar. Já agora dar uma nota: o Rui Borges só se estreou na Primeira Liga no ano passado. Portanto, eu gosto muito destes treinadores que foram galgando, não é? Não, e quase todos eles, a verdade é que têm esse trajeto de começar em Portugal mais abaixo. Depois há uns que não sabem, que têm sempre muitas oportunidades ao longo dos anos, mas sim,
nota positiva para o Rui Borges, sem dúvida. Acho que já está a tornar, não sei se ele é vitoriano, mas acho que já está convertido, porque hoje no jogo, agora que o Famalicão estava muito sereno, muito concentrado, e depois quando o Vitória marca o 2-1, vira-se para as bancadas com os braços erguidos. Rapidamente, para mim é facto também. A Vitória acho que tem um plantel mais composto e mais forte que o do Braga neste momento, especialmente também pelas questões da defesa. Vamos ver se até ao final do mercado o Mangas não sai, se o Tomás Endel não sai, e seria fragilizar a equipa de alguma forma, mas neste momento não tenho grandes dúvidas. Olha, Guarda, para mim também é facto, e há umas semanas não pensaria assim, é facto porque literalmente há 4 dias. Sim. Foi o jogo hoje com o Famalicão. Não é essa a questão. É porque eu lembro-me de falar sobre isso no durante o jogo da Liga Conferência na Bósnia. E depois do Braga em Viena, logo a seguir. Porque pensei melhor sobre o assunto e acho que, em termos de plantel todo, quando vês o Rui Borges a precisar de ir ao banco ou conseguir rodar a equipa de um jogo para o outro, acho mesmo que o Vitória tem um plantel mais equilibrado, é uma equipa que neste momento coletivamente é mais forte e, portanto, para mim é facto. No entanto, se formos pegar, mas aqui a pergunta é plantel, se fôssemos por individualidades, o Braga tem jogador, ou seja, o Braga tem 3-4 jogadores superlativos que o Vitória não consegue hoje em dia e não conseguirá nos próximos tempos almejar esse nível, porque não tem capacidade financeira para isso, nem atratividade desportiva ainda para conseguir trazer esses jogadores. Mas a tua pergunta, Guarda, é em relação ao plantel e, portanto, parece um plantel mais completo, com mais opções para o Rui Borges do que para o Carvalhal. Olha, mais uma vez eu vou contra vocês. Para mim continua a ser mito. Acho que o Braga continua a estar um passo à frente do Vitória, precisamente por essa questão que tu falaste das individualidades. Acho que mais tarde ou mais cedo, acho que o Carvalhal, apesar de tudo, já está muito familiarizado. A coisa vai se dar, melhor ou pior. Acho que o Braga vai acabar em 4º lugar, à frente do Vitória e do Famalicão, vamos ver, mas acho que as individualidades do Braga continuam a ser muito superiores às do Vitória. Temos um Bruma, temos um Horta, temos um Zavazar, há um Moutinho ainda que, apesar de estar lesionado, continua a mexer. Agora foram buscar o Guitano, o próprio miúdo do PSG acho que tem qualidade, pelas indicações que me dão. Portanto, há a questão da defesa, mas apesar de tudo, com a contratação do Bright, o resto não sei dizer, mas do alemão, custou 7 milhões, que é algo que o Vitória ainda não tem capacidade de dar por um jogador. Exato. Mas acho que a coisa se vai compondo e, apesar de tudo, acho que o Braga ainda está um passinho à frente do Vitória, mas lá estaremos, não, acho que ninguém vai ver o jogo, mas veremos daqui a 2 semanas quem é que ganha aqui. E há outro jogador no Braga que tem estado muito bem, que é o Gabriel Martínez, o espanhol, do Mirandés. Não dava nada por ele, honestamente. Sim, marcou um golaço na última jornada, não nesta, do Moreirense, e foi decisivo em Viena. Aliás, eu acho que essas já agora, e arrumamos o Braga, salvo seja, estas contratações do Braga em Espanha foram muito bem feitas e eu gosto muito do ponta de lança do Amin El Ouazzani. É um tipo de ponta de lança que eu gosto. Esse veio de França. Do Gangan, da Ligue 2. Fez toda a diferença agora no jogo da Europa. Ele entrou, fisicamente impõe-se. É um jogador diferente, sim, do espanhol. E o Vitória de Guimarães também tem essa diferença entre os pontas de lança, entre os Ramírez e o Nelson Oliveira. Já agora só dar uma nota porque eu acho que se impõe em relação à Vitória Famalicão. Um grande jogo, grande ambiente, 2 das melhores equipas em Portugal, equipas que jogam como grandes, sabem controlar o jogo, não têm medo de assumir. O jogo aos 20 minutos já estava igual, mas não se tornou um jogo caótico. Tornou-se mais agressivo, principalmente na segunda parte, mas são equipas que de facto estão muito bem trabalhadas. Acho que o Vitória, por exemplo, é uma equipa que joga mais rápido, o Famalicão é uma equipa que trabalha mais os lances, mas tem jogadores, ambas as equipas têm jogadores de um nível altíssimo. Enfim, já falámos várias vezes deles, mas Gustavo Sá, o Yusuf, o Tomás André marcou o golo da vitória, o Caio César, enfim, o sorriso, claramente. O Nuno Santos, tem 3 golos em 4 jogos. Acho que houve aí umas equipas.
Acho que houve umas quantas equipas que aumentaram muito o nível médio do campeonato este ano. Verdade. Sim, e também uma coisa interessante, não é desta época, a Liga Portuguesa tem bons pontas de lança. Pontas de lança. O Guimarães, o Vitória, às vezes tinha essa dificuldade, neste momento está bem servido, mas são bons os pontas de lança que nós temos na Liga Portuguesa. Passando para o Canton A, o meu Canton A é precisamente a Liga Conferência, muito rapidamente, acho que é uma boa ideia da UEFA, porque permite a inclusão de clubes muito mais pequenos, clubes que nós às vezes nem conhecemos, alguns em zonas completamente remotas, em países onde o futebol muitas vezes não chega, e eu acho isso importante, porque leva o futebol, a Liga Conferência, permite que o futebol europeu, que esse charme que o futebol europeu tem, obviamente, chegue a esses países, a essas localidades, a essas comunidades, porque o futebol não pode ser e não é só os grandes clubes, não é só a Liga dos Campeões. Se fosse só a Liga dos Campeões, o futebol não seria o desporto mais visto no mundo. É preciso também pensarmos sobre isso, não nós, mas no geral. E são lá as raízes, e esse tipo de futebol, o futebol mais não amador, mas mais descentralizado, distante de nós muitas vezes, continua a alimentar tudo aquilo que nós gostamos no futebol, e portanto, e a Liga Conferência ainda por cima proporciona boas deslocações engraçadas para os adeptos. Posto isto, só dar duas notas de duas equipas. A primeira é o The New Saints Football Club, que é o campeão do país de Gales, que tem dominado o campeonato nos últimos anos, e que é a primeira equipa de Gales a chegar às competições europeias, e portanto isto é um marco importante no país, e sendo que, já agora, fica aqui esta nota, o presidente do clube já disse que não ia jogar a Cardiff nas competições europeias. Nos jogos em casa. E porquê? Explicou que o estádio, só para perceberem, este clube fica na fronteira entre a Inglaterra e o país de Gales, bem no norte, e Cardiff fica mesmo no sul, e portanto são 3 horas de distância, e ele disse logo que não ia para lá. Fica aqui este recado para algumas equipas portuguesas. E o segundo clube é o Noah FC, Noah Futebol Clube, que é um clube da Arménia que chegou pela primeira vez às competições europeias e que está minado de portugueses. Tem treinador português, tem 3 jogadores ou 4 portugueses. Vão jogar ao Chelsea. E vão jogar ao Chelsea, exatamente. Vão jogar ao Chelsea, e acho que calharam com o Vitória também, não foi? Acho que não. Não? Não, eu tenho aqui quem calhou com o Vitória, mas... digo já. Eu tenho aqui o quadro do Vitória. O Vitória, o Noah... Não, o Vitória não calhou com o Noah. O Vitória tem, já agora digo-vos, o Vitória calhou em casa com o Fiorentina, Mlada Boleslav e o Celis, que já jogou contra a Vitória nas qualificatórias. Eliminou a Vitória o ano passado, exatamente. E vai fora ao Djurgården, ao Astana e ao St. Gallen, da Suíça. Sim, só dizer-te que o Noah é treinado pelo Rui Mota, todo o staff é português, e os jogadores portugueses até são conhecidos porque temos o Gonçalo Silva, o central, temos o Gonçalo Gregório também, o Gonçalo Gregório e o Hélder Ferreira, que jogou no Passos Ferreira. Portanto, fica também esta nota. Acho que a Liga Conferência é uma boa ideia. Concordo muito. Bom Cantona. Indo muito rapidamente aqui ao novo formato destes sorteios. Portanto, quando forem ver os quadros da Conference League, da Liga Europa e da Liga dos Campeões, vão perceber que cada quadro é composto por 36 equipas. Como nós há bocado falávamos, já não há fase de grupos, é a fase de Liga. Nós aqui, se calhar, vamos chamar fase final, ou quadro, como o Guarda disse, a expressão que o Guarda usou. Quadro principal ou fase final. E muito rapidamente, só para vos explicar, isto é igual para as 3 competições. Jogam, neste caso na Liga dos Campeões, cada equipa joga contra 8 adversários, 4 jogos em casa, 4 jogos fora. E a Liga Conferência são menos 2 jogos. São menos 2, são 6 jogos, exatamente. E na Liga Europa são 8, Rita, é correto? Como na Liga dos Campeões, exatamente. E portanto, o que acontece aqui é não jogas contra a mesma equipa em casa e fora, jogas contra uma equipa em casa contra outra equipa fora, e depois passam do primeiro ao 8º classificado nesta tabela de pontos que vai ser feita,
passam diretamente aos oitavos de final, do 9º ao 24º, jogam um play-off que é como se fossem uns 16 avos de final, e do 25º ao 36º estas equipas são eliminadas e, novidade, não caem para a competição abaixo. Portanto, isso acabou e, portanto, parece-me aqui a mim que há uma série de aspectos positivos em relação a este novo formato das competições europeias. Eu recomendo-vos aqui, e não temos este ano a cota Atlético no nosso podcast. Pensava que ias dizer quais é que são os pontos positivos. Vou dizer. Mas sobre este assunto recomendo-vos que ouçam um episódio do Dia Atlético lançado na sexta-feira passada sobre este tema, e, na minha opinião, quais é que são as grandes vantagens deste novo formato? Financeiramente, e isto foi a UEFA ir ao encontro dos clubes que queriam criar a Superliga Europeia, portanto mitigar aqui um bocadinho as suas pretensões e tentar aqui juntar um bocadinho tudo no mesmo caldeirão, e portanto há mais jogos, logo há mais receitas de tudo, de patrocínios, de bilheteira, de broadcasters, portanto televisão, de prémios de jogo, aumentam a competitividade e a imprevisibilidade dentro dessa competitividade, na minha opinião. Nós, por exemplo, temos o quadro de jogos que calhou ao Celtic de Glasgow. Eu tenho sempre este exemplo. Ou seja, o Celtic terá menos jogos contra equipas muito do mesmo nível que a sua, ou muito acima, do que, por exemplo, o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain joga contra mais tubarões europeus, também são eles próprios, mas portanto, isto acaba por acontecer logo e não só na fase a eliminar. Nesta primeira fase há logo estes duelos, que era o que se queria também com a Superliga Europeia. Mas eu não sei se acho isto muito justo. Esta questão, por exemplo, do Celtic, não é? Porque estás em pote 4 e pode ser um calendário menos difícil do que o do pote 1. Podes ter 8 jogos muito mais difíceis. Quer dizer, a questão dos grupos também os grupos também... Mas os potes neste momento são completamente indiferentes, não é? É indiferente estás no pote 1 ou no pote 4. Na entrada na competição podes em si, ter o Celtic o prémio a acabar... é diferente para quem entra pelo pote 1, para quem entra pelo pote 2, pote 3, pote 4. Posso falar de dinheiro? Sim. Na entrada na competição. Sim, mas depois em termos daquilo que se valoriza, não é? Práticos de sorteio. Percebo o que dizes, mas o Celtic pode mais facilmente acabar em quarto lugar do que o PSG e não é próprio, e pode nem jogar melhor que o PSG nunca, não é? Mas teve também não parece muito isso vai acontecer, mas percebo o que estás a dizer. Eventualmente, hipoteticamente, isso pode acontecer. Eu, por acaso, vou ser honesto, eu concordo, porque eu acho que é preciso democratizar mais neste sentido a Liga dos Campeões. Todas as competições, mas a Liga dos Campeões. E, portanto, para mim, esta imprevisibilidade naquilo que é o sorteio foi algo que me agradou e que me entusiasmou enquanto estava a ver o mesmo. Podes ver, eu não por acaso não concordo nada contigo, mas percebo e acho que vamos ter que esperar para ver como é que isto funciona na realidade. Concordo contigo na parte em que dizes, em que explicas as razões que levaram a esta mudança, e de facto aí claramente para ir ao encontro dos clubes mais ricos que quiseram formar a Superliga. Eu não acho eu não concordo com a parte com esta parte do sorteio. Certamente que não é só a questão do sorteio, mesmo o formato em si. Certamente que isto dá mais receitas e por isso as equipas mais pequenas também acabam por estar contentes. Eu li várias declarações de vários clubes que estão na Liga dos Campeões neste momento, clubes mais pequenos que estão contentes, obviamente, porque fazem parte do bolo, e eu percebo isso. O Giorgio Marchetti, já agora o secretário adjunto da UEFA, disse uma coisa interessante. Ele disse que a necessidade de haver mais jogos europeus de uma forma mais regular, essa necessidade vem dos clubes, não vem da UEFA. E portanto, claro que a UEFA também ganha com isto, mas de facto mostra que houve pressão dos clubes, e nós sabemos quais é que foram. Agora, a verdade é, nós tínhamos 96 jogos, tínhamos 96 jogos para eliminar 16 equipas. Nós vamos ter 144 jogos para eliminar 12. Isto para mim, logo à partida, não me parece fazer muito sentido. Nós só neste grupo, vamos ter a repetição de 4 das últimas 5 finais da Liga dos Campeões, que era precisamente aquilo que os grandes clubes queriam, que era mais jogos entre eles. Lá está. Eu não acho... tudo certo. Isto foi exatamente o que eles quiseram. Eu não acho que isto seja para ser mais competitivo. Eu acho que isto acontece para criar mais receita.
Eu acho que pode ter até o... Desculpa, só me interromper-te, mas pode ter o efeito inverso, que é uma banalização dos jogos grandes. Exatamente. Essa era a palavra que eu ia usar. Para mim, esse é o grande risco, que é tornar tudo isto banal. E se nós pensarmos, se nós pensarmos nessa questão da banalização e da saturação, isto já acontece com alguns jogos, por exemplo, dos quartos de final. Eu estou-me a lembrar, o ano passado o PSG jogou com o Bayern. Com o Bayern não, com o Dortmund. Ou outro jogo qualquer que já é repetido. Na nossa cabeça, nós já vimos aquilo no ano anterior. E eu, pessoalmente, já não fico tão entusiasmado. Agora, imaginem isto acontecer todos os anos na fase de grupos desde fase inicial desde setembro, exatamente. É que estás um ano inteiro a ter jogos, sim. Claro, e depois eu acho que de facto isto vai se saturar. Eu concordo que havia um problema no sentido em que estava demasiado fácil para as equipas grandes passarem. Isso é verdade. A minha grande questão é, será que isto vai mudar? Eu acho que não, porque supostamente as equipas grandes precisam de as equipas para ficarem entre o primeiro e o oitavo, para passarem diretamente, precisam de 13, 14, 15 pontos. Para chegarem ao play-off precisam de 7 a 9 pontos. Isto significa 3 vitórias. Portanto, muito provavelmente... jogos em casa? Não. E para algumas equipas, guarda, podem ser só os primeiros jogos. O City, os primeiros 3 jogos, seja lá em casa. Eu não sei quais despachar a questão, sim. Se despachar eu tenho aqui os quadros, se quiseres. Não precisamos de ir agora aos calendários todos, mas agora aqui a minha questão é, se o City e o Bayern de Munique e o Real Madrid ganharem os 3 primeiros jogos, já tem o play-off garantido, mais um jogo, já estão apurados diretamente para a próxima fase. E eu pergunto-me o que é que vai acontecer nos jogos seguintes. Qual é que é a piada disto? Ou seja, achas que nesse aspecto não foi resolvido aquele problema que nós às vezes apontávamos nas últimas 2 jornadas da fase de grupos? Não, às vezes eu as equipas já estarem apuradas. Eu acho que esse foi só o argumento utilizado pela UEFA e pelos clubes, sinceramente, da questão da competitividade. Isso era o que o Florentino Pérez dizia na altura da Superliga: falta competitividade. E criou-se aqui esta questão. Eu não sei, isto não vai mudar. Claro que vão haver alguns aspectos interessantes nas últimas jornadas para ver se o Celtic ainda vai ao play-off, se o Mónaco vai. Mas não aquela última jornada que é toda à mesma hora, são não 18 ao nível jogos daquelas 4, 5 equipas habituais, não é? Ou seja, essa questão não vai se, essa questão vai se manter, na minha opinião. É que depois é sorteio, não é? Depois é sorteio, volta a haver um sorteio, não fica logo emparelhado. Não, eu acho que fica emparelhado. Acho que essa também é uma novidade. Ok, então aí pode fazer algum sentido. É o 9 com o 24º, é assim uma coisa, não é? Mas agora tu repara que tu vais ver um Real Madrid PSG para saber quem é que fica em quarto e em quinto. Qual é que é a piada disto? Mas para as equipas pode contar. Já as obriga a ter uma competitividade diferente. Não é isso, mas eventualmente, mas eu não sei se eles sabem no final do grupo. Não sei se não existe, por acaso eu não sei se o sorteio depois, isso é uma boa questão, não sei se o sorteio é feito eu sei que vai haver aqui eu acho que a ideia era logo meter a equipa que fica em primeiro de um lado e a equipa que fica em segundo do outro, logo para haver uma separação. E depois das mais fortes. É tipo uns playoffs da NBA, pronto, aquele fica logo alinhado. Há uma americanização, o que eu percebi foi que o esquema ao nível de emparelhamento guarda era exatamente uma fotocópia dos da NBA. Depois há aqui uma coisa que não faz sentido. Por exemplo, se formos à Liga Europa, o Porto e o Braga têm 5 adversários em comum. O Bolonha vem a Lisboa 2 vezes jogar com o Sporting e com o Benfica. O Braga para termos recebe adeptos, uma equipa de Roma e vai a outra equipa de Roma. Pronto, isto em termos de adeptos, os adeptos do Bolonha vêm a Lisboa 2 vezes. Ou seja, estamos a pensar no projeto televisivo. Estás a pensar no projeto televisivo, não estás a pensar também nos adeptos. Na experiência do adepto, sim. Exatamente. Sim. Eu acho que este formato agora são 3 anos em teste e depois vai ser obviamente limado consoante o que Sim, claro. Sim, por isso é que eu disse logo ao início que era, também estou aqui um bocado à espera para ver. Agora, claro. Acho que a mudança é positiva, acho que é bom mudar-se alguma coisa. Eu acho que era preciso mudar alguma coisa, depois acabou ali por estar uns reboçados ou a quem estava com o pé na Superliga.
E acabou por se agradar aqui a toda a gente. Há a questão do mérito na mesma Não, para entrar. isso tudo certo. Agora, eu não acho é que Agora, isto seja... Eu pago para ver. Já que o Sami está numa de póquer, eu pago para ver. Sim, espero que não tenhas a mão do... Quer Para dizer, vos não, Para dar o exemplo do só não sorteios. concordo com esta parte. Desculpa, eu só não concordo é com a questão da democratização e da competitividade. Não acho que vai resolver isso. Pode ter coisas interessantes para equipas mais pequenas, mas sobretudo isto vai dar mais receita e mais jogos grandes. Bem, este foi aqui o... Claro que eles não podem dizer isto. Foi o equilíbrio que a UEFA encontrou para chegar às pretensões, minimamente às pretensões daqueles clubes que tiveram a ideia e no final da dos Superliga jogos, Europeia. no final do dia, são mais jogos num calendário que já está completamente sobrecarregado. Nós no ano passado até falámos sobre isso no programa que tínhamos, sobre a Premier League, porque isto na Premier League é um tema, claramente, e atenção, a Inglaterra discute claramente a Taça da Liga, porque é a única das 5 principais ligas com Taça da Liga. Que mantém a Taça da Liga, sim. E a verdade é que a UEFA conseguiu criar uma Liga das Nações, conseguiu alargar o Euro em 2016, conseguiu alargar a Champions, a FIFA conseguiu criar o Mundial de Clubes, há ligas e federações a criar a alargar supertaças para irem para o Médio Oriente, no estrangeiro, não sei o quê. Portanto, isto está nessa lógica. Eu digo-te aqui, Samit, em relação à UEFA, e muito rapidamente, acho mesmo que onde tem que se cortar, portanto, eu digo aqui, eu concordo, também vou ver se resulta, concordo com esta mudança, onde tem que se cortar é ao nível dos jogos das seleções. Para a semana falaremos sobre isso, ficam já a saber isso, falaremos sobre as seleções, e este é um dos temas que está sempre em cima da mesa nas pausas de seleções. Portanto, para mim, para se cortar é aí e não aqui. É aí e em competições supérfluas, perdoem-me aqui esta expressão, mas como a Taça da Liga Inglesa, tendo em conta o que as outras ligas Big Four, neste caso, que para mim Big Five já é um conceito um bocadinho estranho, mas que fazem. Portanto, prefiro que se corte aí, mas concordo contigo, o principal objetivo é obviamente esse. O objetivo que está por trás é de ir às pretensões destes principais clubes que tiveram a ideia prevenida da Superliga Europeia, que fizeram abanar a estrutura da UEFA, e que a UEFA encontrou aqui esta maneira de ir um bocadinho ao encontro dessas pretensões. Mas é um conceito pensado para a Champions e que, por exemplo, para a Conference, se calhar, que jogos grandes é que estás a potenciar na Conference? Na Liga Europa, não? Até se olharmos para o calendário das 36 equipas da Conference League, saltam um candidato de Chelsea à cabeça e depois tens, por exemplo, Betis, Sevilha, Fiorentina e daí para baixo. Mas eu acho sim, que não há essa. Mas eu gosto da Conference por causa disso. Eu gosto da Conference. Mas estás a dar jogos europeus a países que normalmente não exatamente. têm. Sem dúvida. Eu gosto disso da Conference. O formato ser igual em todas as competições, se calhar mas não podia ser diferente. Não podia. Era escandaloso. Claro. Portanto, eles já fazem aqui. A UEFA claramente fez aqui uma operação de charme lá com o vídeo, etc. Já agora em relação ao vídeo, só não percebo porque o Ruben Dias fala espanhol. Também não percebi isso. Olha, apontei o mesmo, exatamente. Mas tudo o resto, isto são operações de charme que a UEFA tem que fazer e tem que explicar que agora vamos. Mas lá está, por isso é que eu tinha aqui esta declaração do secretário-geral adjunto da UEFA, porque ele próprio diz que esta necessidade de haver mais jogos europeus vem dos clubes, vem da UEFA. Claro que a UEFA, eu não estou. Esqueçam a segunda parte da frase, mas a primeira, para mim, é a chave. E os clubes como o Real Madrid, o PSG e tudo mais, querem obviamente mais clubes, mais jogos entre grandes. Agora, o ponto para mim é que isto vai saturar, na minha opinião. E outra coisa, há jogos de terça a quinta-feira. Sim. De Champions eu creio que isso só acontece numa jornada somente, que é na primeira. Acontece na primeira. Que é de 17 a 19 de setembro, portanto terça a quarta. E na última é tudo no mesmo dia, como a Rita disse há bocado. Nas outras é terça e quarta na Champions. E também banaliza um bocado esta questão, não sei se banalizar é a palavra neste caso, dos adeptos, aquilo que a Rita estava a dizer. Os adeptos do Bolonha agora que iam 2 vezes a Lisboa e se vem calhar à Valade, depois vem à Luz e depois se calhar vão à Luz, mas depois o jogo da Alvalade é que é decisivo e que foi um grande jogo, etc. Não sei, de facto é estranho, percebo. Deixa-me só dar-vos aqui este, porque há bocado falei do exemplo, peguei no exemplo do Celtic e do PSG, e para dar este contexto às pessoas, só dar-vos aqui o Celtic em casa recebe o Leipzig, recebe o Clube Bruges, o Young Boys e o Slovan Bratislava, e vai fora ao Dortmund, Atalanta, Dinamo de Zagreb e Aston Villa. Isto é o calendário do Celtic.
E eu peguei no exemplo do Paris Saint-Germain, que recebe o Manchester City, o Atlético Madrid, o PSV Eindhoven, o Girona e vai ao Bayern de Munique, ao Arsenal, ao Red Bull Salzburgo e ao Stuttgart. Pronto, não olhei para todos os 36 clubes, mas estes dois saltaram à vista nessa comparação e, portanto, queria ter deixado essa nota. Está aqui um barulho estranho. Entretanto, acho que por hoje, Samit, Guarda e Rita, desculpem, estávamos aqui com um problema de interferência. Só perguntar-vos aqui muito rapidamente para fecharmos. Para a semana sim falamos sobre seleção, como dissemos, e sobre fechos de mercados. Em relação esta questão da Liga dos Campeões, já percebi as vossas opiniões, mas pergunta final de fecho de episódio, porque foi uma pergunta feita em todo o lado e discussão entre os adeptos. Benfica ou Sporting, calendário mais difícil? É o do Benfica, parece-me. Para mim é o do Benfica também. Sim, para mim também parece que é o do Benfica, mas... Sendo que ambos têm a vantagem de receber os adversários Eu não sei se me mais estão a difíceis ouvir. Estão-me a em sua ouvir. casa. Pois, Parece-me que é o do desligou-se Benfica. tudo, portanto Não me parece que seja não vou relevante agora. fazer ruído. Mas é o Rita, Benfica. não sei se você... Temos-te a ouvir, mas... Mas não é no microfone. Estamos A a Rita fechar. depois Estamos a fechar. a Rita manda mensagem. A Rita manda-me. A Rita depois, malta, vai ao chat do YouTube e comenta lá. Se faz favor, Rita, comentas conjuntamente com a nossa malta. Samit, Guarda, se não houver mais nada a acrescentar sobre este tema, eu proponho então que deixemos para a próxima semana as outras questões. E esta semana já sabem, como eu disse no início, comentem no chat do YouTube, subscrevam e estejam atentos a tudo o que vamos lançar nas redes sociais, todas as semanas, no Instagram, no Twitter, no TikTok. E portanto, já sabem, podem ver e ouvir o episódio do Segundo Poste em todas as plataformas habituais de áudio e no YouTube. E quanto a nós, meus caros, para a semana estamos aqui outra vez, os 5, já temos Maia de volta no próximo episódio. E quanto a vocês, mantenham-se aí atentos a tudo o que o Segundo Poste faz. Um grande abraço a todos e até para a semana, malta.